Causos Espíritas. Olá! Muito bom dia e muito bem-vindos e bem-vindas aqui no Manhã Boa Nova, na nossa coluna, no nosso cantinho Causos Espíritas. Hoje eu, Tânia, vou trazer uma história muito interessante, cujo título: Amai os vossos inimigos. Era uma manhã de sábado, uma manhã ensolarada, céu azul, sol brilhando, e estava eu realizando a palestra desta manhã de sábado e falando exatamente do tema Amai os vossos inimigos. Tema esse do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, quando estava falando sobre pagar o mal com o bem. E dizia eu que pagar o bem com o bem é humano. Agora, pagar o mal com o bem é divino, é sublime, é de alma nobre, como diz o Evangelho. E eu estava falando da necessidade de vencermos este grande desafio que Jesus deixou para cada um de nós. Quando de repente, uma senhorinha sentada lá no meio levantou a mãozinha, olhou bem para mim e me disse: "É porque você não conhece a minha cunhada." E eu pensei: nossa, acho que nem quero conhecê-la. E eu falei: mas minha senhora, né? Olha do que nós estamos falando. Jesus fala que nós temos que amar os afetos e os desafetos. E aí ela começou a falar que a cunhada era isso, que a cunhada era aquilo, que a cunhada era aquilo outro, e não parava mais. E eu falei: mas minha senhora, espera um pouquinho, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A sua cunhada mora próxima, vocês se veem, né, constantemente? Como que é essa situação? Eu falei: de repente, vocês moram no mesmo quintal, mesmo bairro, mesma cidade? Como que é essa relação de vocês duas quando vocês se encontram? Ela falou: ah, não, ela mora no Belém do Pará. Eu falei: mas minha senhora, ela mora tão longe. Belém do Pará, outra região, região norte do país. O Brasil é enorme, é imenso. Qual a probabilidade de vocês se encontrarem todos os dias? De repente sua cunhada está lá, aproveitando aquela região do norte do país maravilhosa, e a senhora aqui se colocando a falar dela. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar de ouvir a palestra, porque a palestra vai nos dizer que nós temos que aprender a amar o inimigo, não colocando o inimigo dentro da nossa casa. Não é isso que Jesus nos fala. Ele sabe das nossas relações fluídicas com os nossos amigos e com os nossos inimigos. O que ele nos diz é: olha, não precisa colocar dentro de casa, oferecer café, biscoitinho, senha do Wi-Fi. Não! Nós precisamos não desejar-lhes o mal, rezar por eles, orar pelo bem deles, ficarmos felizes quando eles também estão felizes. E Jesus nos diz que esse é um grande desafio da humanidade. Esse é realmente um exercício diário que nós precisamos começar a exercitá-lo. E ela olhou-me fixamente e disse: ah, mas a senhora não conhece a minha cunhada. Ou seja, cada um tem o seu tempo de aprendizado. Essa é a nossa história de hoje. E que nós possamos nos encontrar na semana que vem. Até lá, paz e luz a todos. Beijo!